voltando para falar sobre o tema pH e pOH. É o tema também comum na prova do Enem e provas de vestibulares. Nos últimos anos, esse tema aí vem sendo bastante requisitado aí no Enem, tá? Bem, o pH e pOH representam um potencial de hidrogênio, né? E hidrogênio iônico, no caso do pH, e hidroxilo iônico, no caso do pOH. Ele vai ser uma escala, né, de 0 a 14 que vai dizer se as soluções são ácidas, básicas ou neutras. Para poder você encontrar o valor do pH, você precisa utilizar uma função logarítmica, né, usar o log da concentração do íon hidrônio e do íon hidroxila ou oxidrila. Né? A escala de pH só é possível devido à autoionização da água. A água ela vai se auto-ionizar, né? Raramente isso acontece, mas quando ela acontece, ela vai gerar justamente esses dois íons aí, que são os responsáveis pela acidez e basicidade das soluções. Tá? Então, esse aqui é o que vai ser responsável pela acidez, quando é ácido, esse aqui é a basicidade. Normalmente o H+, ele vai se unir com a água, né, para formar o íon hidrônio, que é esse aqui. Então, normalmente em livros podem vir o íon hidrônio para representar o pH ou o H+, sozinho. Mas ambos representam o pH, né? Então, para você calcular esse pH, você utiliza uma função logarítmica menos a função logarítmica da concentração dessas duas espécies. No próximo slide, a gente vai ver que o pH vai variar de 0 a 14 e a partir disso, a partir do valor do pH ou do valor da concentração, você pode encontrar tanto o valor do pH a partir da concentração, quanto o valor da concentração a partir do pH. Como a água vai se auto-ionizar muito raramente, os valores de concentração são muito baixos. Então, vai ser na ordem de potência de um expoente negativo. O único expoente positivo que vai ter é o 10 elevado a zero. É o único expoente positivo que vai ter, que é esse daqui. Os outros são todos negativos. Então, quando eu tenho um valor 10 elevado a menos 1, significa dizer que o pH é igual a 1. Quando eu tenho uma concentração de 10 elevado a menos 2, uma concentração de H+, significa dizer que o pH é igual a 2. Quando a concentração de H+ é 10 a menos 3, significa que o pH é 3. Então, o pH, em alguns casos, né, quando a potência é 10 e o expoente é negativo, é o próprio expoente positivo. Tá? Um outro detalhe é, quanto menor a concentração de H+, por exemplo, 10 elevado a menos 14 e 10 elevado a menos 6. Quanto menor a concentração, ou seja, esse daqui, né? Esse aqui é menor do que esse, mais básico é a solução. Quanto menor a concentração de H+, mais básico ou menos ácido é a solução. Quanto maior a concentração, mais ácido. Então, se eu comparar 10 a menos 14 e 10 a menos 6, o 10 a menos 6 é mais ácido. Ou eu posso falar que é menos básico. Comparando os dois, né? Mas a gente tem que o pH, quanto mais próximo de zero, com as concentrações maiores, ele vai ser mais ácido. Mais ácido. E quando a concentração está mais próximo, a concentração de H+, está mais próximo de 14, né? 10 elevado a menos 14, ele é menos, está um menos aqui de sinal, menos ácido, ou eu posso dizer que é mais básico.
ou um ou outro. E aqui é a mesma coisa, mais ácido que significa menos básico ou menos alcalino. Considerando a temperatura de 25 graus Celsius. Alguns exemplos de soluções que a gente tem no dia a dia e o seu respectivo pH. Então vamos ter aqui a escala de pH de 0 a 14. Soluções como, por exemplo, vinagre, do nosso dia a dia, ácido clorídrico, limão, tomate, até a água da chuva, são substâncias com caráter ácido. Quanto mais próximo do vermelho, do zero, mais ácido é essa substância. Outros exemplos, só que agora de substâncias alcalinas ou básicas. Água sanitária, alvejante, leite e magnésia, sabonete, soda cáustica são substâncias alcalinas. E pH neutro é raro, A gente tem, por exemplo, a água, água pura, que tem um pH neutro. A água que sai da torneira, em algumas situações, pode não ser neutro, Dependendo aí da localidade, pode estar mais acima ou mais abaixo. Mas a água, ela tem um pH neutro. É uma das únicas aí que a gente pode dizer que o pH é 7. Outros vão variar um pouquinho para mais ou para menos. A água que você pode ingerir, no entanto, pode ter um pH de 5 até 9, um pH ácido ou um pH básico. Não pode variar muito dessa faixa que eu falei. Vamos para as questões que foram cobradas no Enem sobre esse tema, pH e pOH. Essas questões podem ser primeira aplicação, segunda aplicação, entre outras modalidades de aplicação do Enem. Essa questão é de 2014, vai falar sobre pH das bebidas, que são as bebidas consumidas pela população. Refrigerante, pH igual a 5. Café, pH igual a 3. Refrigerante. Isso aqui é uma média, não tem um valor exato. pH do refrigerante é 5. pH 5, pH 3, vinho, pH 4,5, suco de limão, pH 2,5 e o chá, pH 6. Quanto mais próximo do zero, mais ácido. Então, isso aqui, o suco de limão é a substância mais ácida e o chá é o menos ácido, muito embora todos estão com pH abaixo de 7. Quando o pH é abaixo de 7, a gente tem as soluções ácidas. pH maior que 7, as soluções são básicas. E pH igual a 7, eu tenho as soluções neutras. Tá? Pronto. Aí a questão vai perguntar o seguinte: o esmalte dos dentes, ele tem essa substância. E quando está em meio ácido, ela vai se desmineralizar. Ela vai se separar. Quando está em meio ácido, ela se separa. Aí ele quer saber das bebidas listadas na tabela, aquela que apresenta menor potencial de desmineralização dos dentes, ou seja, aquela que vai ser menos ácida, já que em meio ácido ela separa, vai provocar a desmineralização dessa substância que está presente no esmalte dos dentes. Aí ele quer saber aquela que vai gerar menor potencial de desmineralização, menor prejuízo ao esmalte dos dentes. Então, pelo valor do pH, a gente consegue encontrar que o chá, vai ser a substância que vai provocar menor potencial de desmineralização dos dentes, dos esmaltes dos dentes. Então, letra A resposta dessa questão. Uma questão também de 2018, ou melhor, uma questão de 2018, vai falar sobre o repolho roxo, que é um indicador natural de pH. Ele vai mudar a coloração de acordo com a substância que ele tiver em contato. Então você vai fazer o suco do repolho e vai adicionar esse suco em cada um dos recipientes e vai ver a coloração. Ele tem a faixa de 1 até 14. Aí você tem que verificar a coloração. O vermelho indica que a substância, o vermelho que é de 1 até 3, 3,5, indica que é ácido. O rosa, que é até 6,
sei lá, 6,5, também é ácido, só que é menos ácido do que o vermelho, né? O roxo pode variar aqui nessa faixa de 6,5 até 9, o azul de 9 até 11, e o verde e amarelo, azul, verde e amarelo são substâncias mais alcalinas, mais básicas. Tá aqui. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai utilizar o repolho roxo para encontrar qual é a faixa de pH da saliva e do suco gástrico. E é isso que ele quer perguntar. Ele quer saber se você lembra da faixa de pH da saliva e do suco gástrico. O do suco gástrico a gente sabe que é bastante ácido, né? pH é menor que 7, na faixa de 2 a 3. Vamos dar um valor aqui de 2. Suco gástrico é 2 pH. pH 2 é um pH que vai ter a coloração vermelha. Então você sabe que o suco gástrico é vermelho. Então pode ser a letra A, não pode ser a letra B, não pode ser a letra C, não pode ser a letra D e pode ser a letra E, né? E a saliva, que é um pH próximo do pH neutro, apesar de a nossa digestão começar justamente na boca, que tem saliva, para produzir a saliva. Mas a saliva tem um pH que pode variar aproximadamente 6,5 a 7,5, um pH que vai indicar a cor roxa. Então, a gente elimina, aqui tem vermelho e vermelho, vai sobrar apenas a letra E, roxa e vermelha. Tá? Essa questão aqui você teria que lembrar do pH da saliva, que poderia causar uma dúvida aí nessa questão. Bem, uma questão 2012 também sobre pH, só que agora é a concentração, né? Por isso que é importante você lembrar da equação de pH. Você tem o material e tem a concentração de H+. Ou, no caso aqui, né, que é a questão do íon hidrônio. Para você calcular isso, você tem que usar a função logaritma, que diz que o pH é menos log da concentração do H+ ou íon hidrônio. Basicamente, o pH é o expoente dele, né? Quando o suco de limão tem uma concentração de 10 elevado a menos 2, o pH é 2, aqui o pH é 6, o pH aqui é 3, o pH aqui é 8, o pH aqui é 12 e o pH aqui também é 12. Quanto mais baixo, mais ácido. Então, o suco de limão é mais ácido. E esses dois aqui são menos ácidos. Sim, vamos lá para a pergunta. Uma dona de casa deixou acidentalmente cair na geladeira a água proveniente do degelo do peixe, que tem cheiro forte e desagradável. O odor característico desse peixe é devido a bases, devido às aminas, que são bases. Então, ele tem uma substância alcalina, pH maior que 7, uma solução básica, e ele vai tentar neutralizar esse cheiro utilizando um desses materiais. Para isso, você tem que encontrar substâncias opostas a essas bases aí, ou seja, ácidas. Tem que usar substâncias com pH abaixo de 7. Quais são elas? Você pode usar o suco de limão, pode usar o leite, pode usar o vinagre e só, né? O sabão você não vai usar, que é o pH também é na mesma faixa do cheiro forte do peixe, né, das aminas. E você vai ter que utilizar as duas substâncias mais ácidas. A gente tem 3 substâncias ácidas, né, em pH ácido: suco de limão, leite e vinagre. Mas as duas que vão servir para limpar, né, amenizar, melhor dizendo, o odor, vai ser o suco de limão, que tem um pH 2, e o vinagre. Suco de limão ou vinagre pode amenizar esse odor das aminas que é devido, que tenham, né, o pH alcalino ou básico. Então, gabarito letra C. Uma outra questão do pH, essa aqui é bem mais tranquila, 2021, vai falar sobre o azul de bromofenol, que é um indicador que vai dizer quando, pela mudança de coloração, vai dizer se é ácido, básico ou neutro. Ele fala o seguinte: é possível identificar adulterantes do leite da vaca por meio da adição desse indicador azul de bromofenol. A presença de agentes oxidantes provoca a descoloração do indicador, mantendo a cor branca na amostra característica do leite.
Substâncias redutoras presentes no leite reagem com o azul de bromofenol, gerando a cor verde. A diminuição do pH do leite torna o indicador amarelo. Então, o amarelo é quando vai diminuir o pH, né? Em pH mais elevado, o indicador de que violeta. Então, vai ter duas colorações aqui: o amarelo, vamos dizer assim, amarelo, e o violeta, quando é pH elevado. E meio neutro, que é exatamente no 7, a cor fica azul. Vai chegando, vai saindo do violeta, né? Vai chegando no azul e vai ficando esverdeado até chegar no amarelado. Considere que um lote industrial de leite em embalagem longa-vida foi adulterado com excesso de soda cáustica. Então aí vem a questão, né? A soda cáustica, ela é uma base, é o NaOH, é uma base forte, extremamente forte. Então o pH dela, base forte, é um pH elevado, pH próximo de 13, 14. Então a coloração que vai ficar nessa embalagem aí desse leite é a cor violeta, que é a cor que vai indicar quando o pH é maior do que 7. Tá? Questão bem tranquila, só para você, ele quer saber se você sabe qual é a faixa de pH da soda cáustica. pH maior que 13 e o indicador utilizado é o azul de bromofenol, que quando o pH é muito alto fica violeta. Então o gabarito é a letra C. E para a gente finalizar essa questão de 2021, onde ele fala do cultivo com pH ideal, né? O pH para cultivo de plantas tem que ser na faixa de 5,5 a 6,5. É o pH de referência para você fazer o cultivo de uma determinada planta. Aí, na questão, ele vai falar que um produtor de cultivo hidropônico, ele quer fazer a correção do pH. Para isso, ele vai utilizar uma solução nutritiva. Então, o camarada lá vai preparar uma solução, só que a solução tem um pH igual a 4,3, que é o pH que ele preparou. Só que não é o ideal. O ideal é de 5,5 a 6,5. Aí ele quer saber o seguinte: como é que eu vou fazer essa correção para que o pH aumente, fique nessa faixa de 5,5 a 6,5? Um outro detalhe é que a questão fala que a substância que você vai adicionar não pode prejudicar o meio ambiente, não pode prejudicar, não pode matar a planta. Ele fala isso em algum momento aqui. Além de nutrientes, pH é um parâmetro de extrema importância, uma vez que ele afeta a preparação da solução nutritiva e a absorção dos nutrientes pelas plantas. Para o cultivo de alface, os valores entre 5,5 e 6,5 são ideais. As correções do pH são feitas pela adição de compostos ácidos ou básicos, mas não devem introduzir elementos nocivos às plantas. Então, o detalhe que você vai ter que se atentar é que você não pode adicionar, por exemplo, substâncias com caráter muito ácido ou muito básico. Por exemplo, o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico você pode prejudicar aí o cultivo, assim como a soda cáustica. Então, você deve evitar substâncias que podem contaminar o solo. Então, a gente de cara já entende que se o pH está 4,3 e você tem que aumentar ele para 5,5 até 6,5, você tem que adicionar uma substância que vai aumentar o pH, uma substância básica. Então, você vai ter que procurar uma substância com caráter básico. Aqui ele fala o valor de referência de cada uma das espécies, macronutrientes e micro. Então, por exemplo, o camarada preparou uma solução que tem potássio 3,5, onde o ideal é 6. Então, está abaixo da quantidade ideal de potássio. De cálcio, está 3, mas o ideal é 4. O sulfato ele preparou de 1, mas o ideal é 2. E assim a gente tem essas informações que é possível retirar dessa tabela. Então a gente vai analisar as alternativas. Ácido fosfórico não, porque já é um ácido. Você vai provocar a diminuição ou a manutenção do pH. Você quer elevar o pH. Sulfato de cálcio, você também não pode usar, é um sal, tá? Esse sal ele tem origem do ácido sulfúrico, tá? Ele tem a origem do ácido sulfúrico. Óxido de alumínio, você também poderia utilizá-lo,
é uma alternativa. Só que o detalhe é que esse óxido ele pode tanto gerar um ácido quanto uma base, porque ele tem caráter anfótero. Tá? Então esse aqui a gente vai deixar ele para a última, né, para ver se tem outro melhor que ele, que pode gerar uma substância alcalina. Cloreto de ferro, o cloreto de ferro é um sal. Só que é um sal que tem caráter ácido, já que o cloreto de ferro ele vem de uma base, né, uma base que é do ferro, hidróxido de ferro, e ácido clorídrico, que é um ácido forte. Então esse ácido, esse sal, ele tem um caráter ácido, então também não pode ser utilizado. E por último, o hidróxido de potássio, que é uma base forte. O detalhe dessa base é que ela tem características fortes, né? Uma base forte, muito semelhante ao hidróxido de sódio. Então poderia gerar dúvida com relação ao elemento nocivo à planta, muito embora há necessidade do potássio aqui como nutriente. Então, a questão aqui, ela vai querer que você saiba identificar uma substância alcalina e ver se você consegue interpretar a questão da tabela, porque a tabela diz que o potássio, que é um gerador, que é um formador do hidróxido de potássio, ele precisa ter como macronutriente. Então, a nossa alternativa, e você aqui percebe que não tem alumínio, né? Ele não quer alumínio. Ele tem potássio, mas não tem alumínio. Então, a letra E poderia ser ao gabarito dessa alternativa. Muito embora o óxido de alumínio tenha um caráter anfótero, que você poderia utilizar, mas poderia gerar uma base, mas também poderia gerar um ácido. E o alumínio, ele não está aqui, o íon alumínio não está aqui como macronutriente. Então, confirma ainda mais que o nosso gabarito é a letra E. Tá? A letra E é o gabarito dessa questão. Ok, gente, a gente volta aí, finaliza a parte de pH, que é bastante importante, é comum ter nas provas, a parte aí de pH. E o próximo tópico, que é eletroquímica, também é um tópico que sempre vem com recorrência nas provas do Enem. Tá?